Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 6 de dezembro, com o encerramento das oitavas de final da Copa do Mundo, né? Temos o confronto entre Marrocos e Espanha ao meio-dia e o confronto entre Portugal e Suíça às 16 horas, horário de Brasóvia, né? E aí nós temos a conclusão das oitavas e a definição do restante dos confrontos das quartas de final. E com o início das quartas de final, teremos apenas um jogo por dia, se eu não me engano, ao meio-dia. Tá? Então vamos afunilando Copa aí. Para quem já trabalhou 7, 10, 13 e 16, como eu trabalhei, a gente tô vendo aí o restinho do Jogo do Brasil aqui, a gente agora já tem jogos mais espaçados e agora, a partir de agora, nas quartas, um jogo por dia. Para quem gosta, para quem, enfim, tá empolgado para trabalhar, é ruim, né? Menos jogos, talvez você tenha uma atenção maior. Para quem tá querendo logo que acabe, que vai começar os campeonatos de novo, tá terminando. Hoje, tô gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 5. Fiquei sem energia das 11 da manhã até pouco mais ou menos aqui das 5 da tarde. Né? O serviço de energia aqui do sítio me deixou, da cidade, né, me deixou na mão. Não vai ter como, ano que vem eu vou investir num sistema de gerador aqui, não vai ter jeito, a gente já tem o sítio ele já tem energia solar, mas a gente não é off-grid que fala, né, não é bateria, não é sistema de bateria, e eu vou investir agora num gerador, porque é muito comum aqui nessa região a falta de energia e é ruim, né, você não conseguir trabalhar. Pelo que eu vi com os amigos meus, algumas sondagens, não foi um jogo muito fácil de trabalhar Japão e Croácia. A Croácia acabou passando na experiência dos pênaltis, né? Assim como a Croácia passou em várias situações na Copa de 2018, né? Classificou nos pênaltis, se eu não me engano, contra a Dinamarca, classificou nos pênaltis contra a Rússia, se eu não estou enganado, não sei se foi contra a Bélgica também. E a Croácia passa para as quartas para enfrentar, se nada der errado aqui, os 86 do segundo tempo, cruzamento da Coreia aqui, se nada der errado contra o Brasil, né? O Brasil jogou muito bem esse jogo. Então vamos lá, chega de mais delongas, nós temos aqui 1.999, aliás, 199 mil inscritos nesse canal. Se você não é inscrito ainda, lembre-se de se inscrever, estamos chegando na marca de 200 mil, cara, não tem nem palavra para, sei lá, para falar para vocês, é uma coisa assim, completamente fora do que eu imaginei para minha criação de conteúdo, tá? Então, assim, já cheguei onde eu nem imaginava, estou extremamente satisfeito, espero continuar ajudando vocês aqui durante o próximo ano. E vamos embora, deixa eu pausar esse jogo do Brasil aqui, senão toda hora o Brasil tá contra-atacando, eu vou querer ver o tempo todo. Vamos começar falando sobre Marrocos e Espanha. Estilos de jogo, do que eu vi até agora, tá? O senhor Marrocos esteve num grupo com Bélgica, Croácia e Canadá. O Canadá muito agressivo na sua forma de jogo. O Marrocos um pouco mais contido, um pouco mais organizado, tá? E é isso que eu tiro de experiência aqui da seleção do Marrocos. Um time que tomou apenas um gol do Canadá, se eu não me engano foi um gol contra. Um time que soube se defender muito bem, principalmente contra a Bélgica. E um time que sabe a hora de subir para atacar. Tem bons jogadores, não tem nenhum goleador, acho que todos os jogadores ali da frente fizeram um gol, inclusive o craque do time, o Ziyech. E a gente tem um Marrocos, então, provavelmente se comportando com um cenário mais defensivo, linhas recuadas, como ele fez contra a Croácia. Isso quer dizer que a Espanha, que já teria a posse da bola, porque é o que eles querem, né, a posse para poder jogar em cima disso, já teria a posse, vai ter provavelmente ainda mais contra um time recuado. Então a gente vai ver uma Espanha rodeando a bola no campo ofensivo, tentando acelerar o toque ali entre as linhas para conseguir achar espaço. Óbvio, quanto mais compactado a equipe, mais difícil de penetrar, né? A gente já viu isso, mas a Espanha tem muita qualidade para jogar nesse tipo de jogo, tá? O que pode ser prejudicial aqui, pensando num cenário para se trabalhar a favor da Espanha. A Espanha tem dificuldade de recuperar as segundas bolas, né? Ou seja, nessa questão de aceleração para conseguir penetrar a última linha, penetrar a área, acabar tendo ali um rebote, não conseguir recuperar essa segunda bola e deixar Marrocos escapar no contra-ataque. Se a Espanha neutralizar
a saída em contra-ataque e conseguir recuperar essa segunda bola, eu, com todo respeito ao Marrocos, acharia uma enorme zebra a Espanha não se classificar aqui, tá? A gente viu a Espanha tomando uma virada contra o Japão, mas vamos ser sinceros, a Espanha não fez força também. Por quê? Imaginava-se que a Alemanha venceria a Costa Rica, até em algum momento lá a Costa Rica estava vencendo e ia cair os dois, mas a Espanha passou em segundo e foi para o outro lado da chave. Não sei se teve aqui essa expectativa também da Espanha querer ficar em segundo, porque o chaveamento da Espanha é extremamente difícil. Se passar por Marrocos, pega Portugal ou Suíça, se passar, pegaria Inglaterra ou França. Então, assim, obviamente, eu não acredito tanto nessa questão, mas eu acho que a Espanha não fez tanta força assim, tá? Na minha opinião, a Espanha, nesses últimos jogos que eu vi, não sofreu tanto com contra-ataque. Das vezes que sofreu gol foi quando recuou em campo, foi quando abaixou o ritmo. Então, com toda sinceridade, eu venho para esse jogo para buscar um lay-up ao Marrocos, principalmente se o Marrocos se comportar recuado com as linhas e tentar compactar, e não conseguir recuperar a segunda bola e sair em contra-ataque. O que o Marrocos tem levado perigo? Bola parada. Não foi gols de cabeça, mas tem conseguido fazer cruzamentos muito bons, principalmente ali com o Ziyech, para dentro da área, aquela bola que vai em direção ao gol praticamente, que é muito difícil do zagueiro cortar, porque se ele esbarra nela ali, ele pode fazer um gol contra. E também a questão de finalização direta de falta para a área. O Marrocos acabou fazendo um gol assim contra a seleção da Bélgica. Não sei se dá para dizer que foi falha do Courtois. Enfim, mais ou menos isso. Tá bom? Então, na minha opinião, vai ser muito difícil a gente ter um Marrocos passando da Espanha. Não é impossível, nada é impossível no futebol, mas é bastante improvável. Eu venho para buscar esse lei Marrocos, principalmente se a Espanha conseguir neutralizar os contra-ataques. Não quero trabalhar contra a Espanha nesse jogo, tá? Seria uma situação, assim, muito improvável de se fazer no ao vivo. Portugal e Suíça. Vamos aos méritos e deméritos dos dois. Primeiro falando um pouquinho da Suíça, tá? A Suíça jogou o primeiro jogo contra a seleção de Camarões, venceu por 1-0. Jogo onde a Suíça, na minha opinião, se lançou com muita força ao ataque e deu muito espaço para Camarões contra-atacar. Poderia ter tomado pelo menos 2 gols de contra-ataque e eu poderia ter tomado também, tá? Eu estava dentro. Depois fez um jogo contra o Brasil que incomodou bastante a zaga brasileira, tá? O Brasil, se eu não me engano, só conseguiu marcar no segundo tempo, com aquele gol do Casimiro ali, naquela situação dentro da área, um bate-rebate, tá? A Suíça fez um bom jogo defensivo. E contra a Sérvia, tomei o primeiro gol da Suíça em contra-ataque, ou seja, o time da Sérvia que sai em transição em velocidade, é um time chato, mas que também tem algumas deficiências ali no jogo aéreo, tomando o gol da Sérvia. E Portugal tem jogadores altos e tem, obviamente, o fator Cristiano Ronaldo de impulsionamento dentro da área ali para a bola aérea, que é absurdo, tá? Então a Suíça tem que tomar muito cuidado com isso. As bolas aéreas de Portugal podem incomodar bastante a seleção da Suíça. O que, na minha opinião, a Suíça vai incomodar Portugal? Imaginando que Portugal deva ter a bola por um bom período aqui, talvez até tendo mais posse de bola, a gente provavelmente vai ter uma Suíça mais reativa, tá? Principalmente com o Embolo sendo o principal homem de referência. E Portugal tem jogado com linha alta. Não sei se vai jogar com o Pepe de titular. O Pepe, inclusive, fez uma excelente partida contra o Uruguai. Tem que se elogiar um cara da idade dele fazendo ainda uma partida excepcional contra o Uruguai. É provável que Portugal jogue com a linha mais alta e deva sofrer um pouco com os contra-ataques da Suíça, tá? A Suíça também leva perigo na bola aérea, mas na minha opinião Portugal pode levar um pouco mais. Das deficiências de Portugal, a gente tem que tomar cuidado aqui para apontar no jogo da Coreia do Sul, porque Portugal já estava classificado, diferente da Suíça que jogou contra a Sérvia ali buscando classificação, né? A vitória significou classificação. Então eu vou ignorar esse jogo contra a Coreia, onde Portugal subiu, tomou um gol de contra-ataque no último lance, foi bem estranho. Agora, contra Portugal, contra o Uruguai, dominou bastante o jogo, não chegou a tomar totalmente o controle assim de colocar o Uruguai nas cordas, mas dominou bem o jogo. O único momento do Uruguai interessante foi quando o Arrascaeta entrou dentro de campo, já no segundo tempo, já perdendo, se eu não me engano, por 1-0. E aí depois o Portugal chegou a marcar o segundo gol, se não me engano, de pênalti. Contra a Gana, pouca agilidade no passe, pouca agressividade,
uma Gana recuada, forçando Portugal a tocar a bola ali na entrada da área, e Portugal não tinha força, não tinha agilidade para acelerar. Então não conseguia inverter o lance tão rápido, né? Porque quando você tem um time, como eu falei lá, a situação da França, você tem um time compactado, você tem que acertar muito bem o passe entre as linhas, mas também fazer a bola girar com mais agilidade. Portugal demorou muito, foi bem assim, passivo, e eu acabei não pegando esse primeiro gol de Portugal. Se eu não me engano, saiu ali numa pseudo cabeçada do Cristiano Ronaldo, né? Eu já não estava dentro do mercado, se eu não me engano, foi esse o primeiro gol. Ou foi contra o Uruguai esse gol? Não lembro qual foi o primeiro gol de Portugal contra a Gana. Eu só me lembro que eu não peguei, porque Portugal era muito passivo. Depois de abrir 1-0, Portugal tomou o empate. Isso me mostra uma mensagem de que Portugal pode ser um pouco desatento em vantagem. Tá? Eu não vi Portugal ainda atrás do placar por um longo período, só vi aqui no jogo contra a Coreia, foi o último lance do jogo, então já tinha terminado praticamente. Contra a Gana, tomou um empate. Depois foi para cima, fez o 2-1, o 3-1. E aí, de novo, desconcentração, tomando o 3-2, e poderia ter tomado um gol no último lance com aquela falha do goleiro do Porto. Não gostei da forma com que Portugal deixou de ser agressivo contra o Uruguai e contra a Gana. Ou seja, gostaria de um Portugal, quando propõe o jogo, que eu imagino que vai ser contra a Suíça, mais agressivo na recuperação de segunda bola e mais incisivo, furando linha e finalizando. Isso que eu gostaria, tá? Se eu ver Portugal avançado em campo, eu só posso estar contra a Suíça se essa segunda bola estiver sendo recuperada. Eu sei que é insistente de ficar falando isso, mas para quem trabalha no live, esse tipo de situação, você estar contra uma equipe que recupera a segunda bola, no caso a Suíça, é uma situação de descontrole total. Porque, dependendo de quem recupera essa segunda bola, se a linha de ataque estiver montada para o contra-ataque, você está enrolado. Você vai pegar a defesa completamente correndo para trás, e zagueiro correndo para trás é complicadíssimo, e você vai ter um ataque, uma linha ofensiva correndo em cima desses zagueiros que estão correndo para trás. Então é muito complicado, tá? Essa segunda bola é primordial. Eu não gostaria de trabalhar nesse jogo contra Portugal, porque eu imagino que Portugal vá ter aqui um pouco mais de domínio da bola, mas gostaria de Portugal um pouco mais incisivo, um pouco mais forte nessa marcação-pressão para recuperar a segunda bola e principalmente finalizando a gol. Tentando finalização de fora da área, tem bons jogadores para finalizar de fora da área, tentando arrumar alguns escanteios para buscar essa sequência de ataque que geraria um gol talvez de bola parada. Muito cuidado com os contras da Suíça, tá? Eu já tomei um gol da Suíça, eu posso falar para vocês que não é nada bom, tá? Não é nada fácil. Beleza, acabou aqui agora a Coreia do Sul e Brasil, se eu não me engano, terminou agora há pouco, 4-1. Então é isso mesmo, Croácia e Brasil, sexta-feira, meio-dia, nas quartas de final da competição. Aqui, vou ficar de olho então num possível Leper equipe em campo na Suíça. Não cogito, mas posso trabalhar uma correção de preço de Portugal. E aí vamos falar de mercado de gols para as duas questões, tá? Nessas oitavas de final, nós tivemos aqui Japão e Croácia, um jogo muito fraco para gols. Nós tivemos, vou voltar para ontem, tá? Inglaterra e Senegal, depois que a Inglaterra fez os 3 gols e construiu o resultado, não quis contra-atacar, foi um jogo fraco pra caramba. Polônia e França, eu entrei no over à frente, consegui pegar os 2 gols, mas foi mais uma jogada individual do Mbappé do que propriamente aproveitamento de contra-ataque, porque a Polônia não quis ir para cima. Então eu tive uma Polônia perdendo, aceitando. Senegal perdendo, aceitando. Eu não consegui assistir o jogo da Croácia com a seleção do Japão. Então seria leviano da minha parte falar que um dos dois não quis, porque eu não assisti. O Brasil, depois que construiu o resultado no segundo tempo, administrou. Então toma muito cuidado com essa interpretação de tipo, o time na frente, eu falei isso ontem pra vocês, né? O time na frente provavelmente vai querer contra-atacar, então vamos expor aqui no mercado de gols. Às vezes vai ser melhor você não fazer nada, tá? Principalmente se a seleção que já estiver vencendo, já tiver um placar mais elástico e estiver só administrando naquele toca e passa, então cuidado, tá? A Espanha é capaz de abrir 2-0 e tocar a bola até acabar o jogo. E botar... Cara, a Espanha, quando ela quer botar o adversário na roda, esquece. Ela parece que vai chegar ao terceiro gol, se for um cenário de 2-0, mas se ela quiser ficar tocando ali, vai tocar e acabou. E aí o tempo vai passando, tá? Então, talvez eu segure a minha mão aqui no mercado de gols e fique de olho nesse match odds. Para mim pode ser mais fácil trabalhar contra Marrocos do que contra a Suíça, até porque acho que Portugal pode sofrer contra a Suíça. Inclusive,
não colocaria Portugal como extremo favorito aqui e não me surpreenderia se a Suíça passasse para o Portugal, porque vamos ser sinceros, a Suíça deu trabalho para o Brasil. A Suíça, na Euro, eliminou a França, né? A França que tinha aberto 3-1, eles foram buscar o 3-3, eliminaram a França nos pênaltis, o Yann Sommer pegou um pênalti do Mbappé. A Suíça é um time chato, cara, chato. Então muito cuidado aqui, porque Portugal, se desconcentrar como fez contra a Gana, pode acabar tomando uma situação complicada. Beleza? Vou ficando por aqui então. Acredito que a Espanha não se complique, mas tenho minhas dúvidas com Portugal. Tomara que não. Torço para a seleção portuguesa, se for falar de torcida, mas de trade vou fazer o que tiver de oportunidade. Meus amigos, obrigado pela companhia, um excelente dia de trabalho para vocês. Se quiserem me acompanhar, meu Telegram está aqui embaixo, compartilho quase tudo que eu estou vendo e fazendo no jogo. E se vocês quiserem acompanhar o meu diário, infelizmente hoje não vai ter vídeo do diário, porque eu não fiz de nada no trabalho, lá no meu Instagram, Cariocatel. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus.